tipo de representação bem direta, bem objetiva, a gente chama de frequência absoluta. Então, vou botar aqui, ó. Fzinho A chama-se frequência absoluta. Muito bem. Acontece que eu poderia, se eu quisesse, transformar essas frequências absolutas em frequências relativas, ou seja, agora a minha representação ela não é mais objetiva, é uma representação subjetiva, indireta, relacionado a um total. Então, poderia representar essa frequência por uma fração, por um número percentual, por um número decimal. Então, por exemplo, como eu sei que existem 30 dados no total, essa quantidade de 8 acidentes diários que ocorreu 2 vezes, falando de uma maneira absoluta, de uma maneira relativa, eu posso entender que ocorreram, né, 2 repetições num total de 30. Concorda comigo? O número 8, ele ocorreu 2 vezes para cada 30 observações. Das 30 observações, 2 observações remetem a essa situação de ter ocorrido 8 acidentes no mesmo dia. Então, essa fração, que eu posso botar aqui, que como falei, né, pode ser uma fração, pode ser um decimal, pode ser um percentual. Aliás, normalmente é um percentual que aparece. Essa frequência, ela é chamada agora de frequência relativa. Então tá aqui, ó. FR chama-se frequência relativa. E aí você deve estar se perguntando, né, da necessidade dessa frequência relativa. Pô, se a frequência absoluta, ela facilita a minha vida, porque ela já indica de uma maneira objetiva o número de vezes que aquele dado está aparecendo, por que me interessa a frequência relativa? A resposta, ela fica mais fácil de você enxergar quando a quantidade de dados é muito grande. Você já imaginou se aqui nós não tivéssemos 30 dados, e sim se nós tivéssemos 30 milhões de dados, e eu fosse aqui te informar o número de vezes que o 8 repetiu, o número ia ficar maior, ia ficar muito maior, a leitura ia ser uma leitura um pouco mais morosa, um pouco mais chata. O percentual não, o percentual ele é mais objetivo, ele vai me dizer quantos %, né, apareceu em relação a esse dado. Então, quando a quantidade de dados é muito grande, o percentual ele cai como uma luva, ele é fantástico, né? Ele representa de uma maneira mais objetiva do que a frequência absoluta. Para um rol de dados tão pequenininho, a frequência absoluta ainda é maneira, porque os números são pequenos também, tá certo? Então, só para completar a tabela, aqui seria 5 de 30, 6 de 30, 4 de 30, 3 de 30, 2 de 30, 5 de 30 de novo e 3 de 30 de novo. E aí, obviamente, que é válido, né, você simplificar essas frações para uma fração irredutível ou transformar em decimal, ou ainda, se você tiver paciência, transformar isso em percentuais, tá? Existe uma terceira, e é a última frequência que eu vou falar, tá? Existe uma terceira frequência chamada de frequência acumulada. Então, o que é uma frequência acumulada? A própria definição, ela tenta meio que antecipar, fazer um spoiler do que ela se propõe.
né? Uma frequência acumulada é o acúmulo de repetições de dados até aquela linha da tabela que você está analisando. Então, vamos pensar, né? Aqui até a primeira linha, de fato, só apareceram 2 dados. Entretanto, na segunda linha, já apareceram 7 dados. Como assim 7 dados, Glaucio? Os 2 dados que apareceram na primeira linha, mais os 5 novos dados. Ora, 2 mais 5 dá 7. Tá certo? É óbvio que você não vai escrever na coluna 2 mais 5. Você vai escrever só o resultado final. Você só vai escrever 7. Então, para você entender da onde saiu esse 7, eu somei o 2 ao 5. Eu somei os 2 dados antigos com os 5 novos dados que eu estou lendo. São 7 dados. Se você entendeu, agora aqui vai aparecer o número 13, porque os 7 dados antigos somados aos 6 novos dão 13. E o próximo, 13 mais 4, 17. 17 mais 3, 20. 20 mais 2, 22. 22 mais 5, 27. E 27 mais 3 dá 30. E não poderia ser diferente, né? Quando eu acumulo todos os dados, eu tenho que chegar, obviamente, no total, né? Então, em uma frequência acumulada, o número que aparece na última linha tem que ser igual ao total de dados. Não tem saída, não é isso? A gente tem que entender dessa maneira. Então tá aí, né? Uma boa análise de uma tabela estatística, né? Uma tabela estatística, ela vai trazer o dado, o número de repetições de 3 formas. Quer dizer, não que necessariamente vai ter que aparecer as 3 formas. Normalmente nas questões do Enem aparece uma das 3 formas. Normalmente uma das 2 primeiras. A terceira, ela é pouco explorada. Entretanto, a terceira coluna, se o candidato tiver um bom domínio dessa definição de frequência acumulada, ele pode utilizar a frequência acumulada no cálculo de mediana. Porque com isso, né, com a frequência acumulada, eu consigo identificar, por exemplo, aonde vai aparecer o tal termo central que nos ajuda a calcular a mediana. Eu vou falar isso na próxima aula. Beleza? Então, primeira coisa que eu estipulei foi dar a vocês essa ideia de frequência absoluta, frequência relativa e frequência acumulada. Vamos continuar a nossa introdução à estatística. Bom, depois de ter desenhado a tabela e de ter tentado transformar o rol de dados em uma coisa mais fácil de ser analisada, pelo menos para o estatístico, eu preciso agora encontrar meios de resumir a informação. Porque, sem dúvida nenhuma, quando a quantidade de dados é muito grande, pessoal, a leitura da tabela ou a leitura do rol de dados, ela fica muito difícil. E aí, por conta disso, eu preciso criar uma medida que vá, de alguma maneira, representar todos os elementos daqueles dados que estão na tabela ou estão no rol de dados. A ideia das medidas de tendência central é justamente essa. Encontrar um número mágico que, de alguma maneira, represente todos os números que foram tabulados ou que foram escritos em um rol de dados. Fala, meu diretor. Deu uma travada aqui no... Deu. Deixa eu só... A gente já volta.
Voltamos. Voltamos! Então, eu estava dizendo que a gente precisava descobrir um número que representasse essa tabela. E aí que entra, pessoal, aí que a gente trabalha com a ideia das medidas de tendência central. Função, objetivo das medidas de tendência central para o estatístico: representar os números que foram organizados numa tabela. Para quê? Para ficar mais fácil o trabalho do cara, para que ele consiga tomar decisões baseadas nessas medidas. Ele não vai mais se basear meramente em um conjunto de dados, não. Ele vai acreditar naquelas medidas de tendência central e a partir dali ele vai tomar as decisões dele, né? O que o Enem cobra? Quais são as medidas de tendência central que o Enem cobra? O Enem cobra as medidas, as médias aritmética e aritmética ponderada, a moda e a mediana. São as três medidas que eles cobram, que o Enem cobra de você. A média, seja ela aritmética ou aritmético ponderada, a moda e a mediana. Qual vai ser o meu objetivo nessa primeira aula? Lembrar como se calcula a média, tá certo? Identificar o que é a média. Na próxima aula, né, daqui a pouquinho, né, definição de moda, definição de mediana. Fechei isso, vamos emburacar em exercício. Então, próxima etapa agora é falar das medidas de tendência central em particular, agora, nesse momento, a gente vai falar das médias. Então, o que é uma média, né? Aliás, primeiro, qual é a pretensão de uma medida de tendência central? Ora, né, uma medida de tendência central, ela já tenta meio que criar um spoiler, ela é um número que, quando pertence a um rol de dados, ela tende a estar no meio desse rol de dados. Ela tende a ser o termo central. Observa que eu tenho muito cuidado em afirmar isso. Eu falo que esse número tende a estar. Eu jamais poderia dizer que ela certamente estará. Eu vou dizer que ela tenderá a estar no centro desses dados. Muito bem. A primeira medida de tendência central que a gente vai estudar é a média. E o que é a média? A média é um númerozinho mágico que vai tentar substituir todos os números do rol de dados, de tal sorte que, se eu somar todos os números originais, eu vou encontrar um total que será rigorosamente igual ao resultado desta média que eu quero encontrar, somadas tantas vezes essa quantidade de dados existe. Vou traduzir já. Vamos imaginar, eu não vou pegar essa tabela não, porque ela é grande, para você entender melhor. Vamos imaginar que eu participei de uma avaliação, de uma pós-graduação que me obrigou a fazer 3 provas. Então, a prova 1, a prova 2 e a prova 3. São essas as 3 provas que eu me vi obrigado a fazer. Na primeira prova, tirei 4 de 10, mandei mal. Na segunda prova, eu já melhorei, eu tirei 6. Na terceira prova, eu já me preparei mais, tirei 8. A pergunta que eu quero fazer é: qual a média das notas que o seu velhinho acabou atribuindo a ele enquanto qualidade de aprendizagem? Então, essa média das provas
Normalmente, média a gente representa com o nome da variável com um tracinho em cima. Vai ser a soma dos 3 dados dividido pela quantidade de dados. Então, quais são os dados? 4, 6 e 8. Quantos dados? 3. Como é que eu calculo a média? Somo todos os 3 dados e divido pela quantidade de dados. 4 mais 6, 10, mais 8, 18. 18 dividido por 3 gera como resposta o númerozinho mágico 6. O que isso significa conceitualmente, Glaucio? Significa o seguinte, que o resultado da soma de 4, de 6 e de 8 é exatamente o mesmo resultado que seria de 6 com 6 com 6. Isso também dá 18. Então, em última instância, se eu substituísse cada nota real da minha prova por essa média, eu alcançaria um resultado total igual, tanto nessa situação quanto nessa. Logo, também de uma maneira um tanto quanto conceitual e teórica, eu chegaria em um mesmo lugar, numa mesma conclusão, numa mesma ideia, porque eu encontrei, pelo simples fato de eu ter encontrado um mesmo resultado final. Então essa é a ideia da média. A média é um númerozinho mágico que vai ter a pretensão de substituir os dados reais da tabela que você encontrou e ao fazer essa substituição, ele pretende, né, te entregar o mesmo resultado final. Por que eu falo em pretensão? Por que eu falo que ele pretende? Por que eu trago uma ideia de que às vezes isso acontece, mas às vezes não? Porque, de fato, dependendo da coleção de dados que você tem, se você tiver dados, né, tiver adquirido dados, coletados dados muito dispersos, ainda que ele faça, né, ainda que você encontre a média e a média continue te entregando o que ele promete, de fato, você não consegue exprimir o resultado real da situação, né? Eu vou explicar melhor para você. Vamos imaginar duas turmas. Ou vamos imaginar, para não ficar uma coisa meio vaga, 3 pessoas. 3 pessoas. Uma pessoa que tirou na primeira prova 0, na outra prova 10. Uma outra pessoa que tirou na primeira prova 5, na outra prova 5. E uma pessoa que tirou 4 e 6. Observa que a média dos 3 alunos é 5. Só que você intuitivamente, sem conhecer estatística, você sabe que esse 5 desse aluno essa média é muito mais próxima do perfil do aluno do que as outras situações. Então, esse é o problema da média. Ele pretende prometer uma coisa que às vezes ele não cumpre. Então, a média tem esse elo fraco, a média ele tem esse pequeno problema. E como é que a estatística ela se vira para auditar esse problema, para mostrar para o estatístico que tem esse pequeno BO aí, esse pequeno caô? Você vai também criar medidas, desculpa a redundância, que vão medir
o grau de dispersão, o grau de distanciamento das notas. Mas isso é um papo para a próxima aula, para a próxima quarta. Por enquanto, a minha única preocupação é criar as medidas de dispersão. Então, por teoria, a média aritmética ela vai ter, por definição, a soma de todos os n elementos dividido por n. Essa é a primeira média que eu pretendo te explicar. Ela, sem dúvida nenhuma, é uma das mais aplicadas, pelo menos na estatística descritiva. Meu diretor, estou vendo que a gente bateu o horário, não é isso? Então, vou dar o seu print time. É hora do seu print time aí, dá aquela printada. E, enquanto você printa, eu vou responder ao meu amigo Luiz Eduardo. Boa noite, Glaucião. Boa noite, Luiz Eduardo. Muito obrigado pelo seu carinho. A média é a mais cobrada no Enem? Meu caro amigo, eu diria que a média junto com a mediana é o assunto mais cobrado na parte de medidas de tendência central. Média junto com mediana. Beleza? Não que a moda não seja cobrada, né? Aliás, a gente tem que torcer para ser cobrado para que a gente consiga ali ganhar um T-Black, T-Blim voador aí, um pontinho a mais, não é isso? E com isso, nós encerramos nossa primeira parte da aula. Daqui a pouquinho, daqui a 15 minutos e um café quentinho que está me esperando lá fora, a gente volta para fechar esse assunto, medidas de tendência central. Beijo, um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.